E aí a gente vai passar então agora para o módulo 2. Ok? O que vai ser o módulo 2 para nós? É um assunto mais filosófico e menos aritmético. Por quê? Não há necessidade de qualquer cálculo aritmético ou matemático. Este assunto que nós vamos tratar agora são os quantificadores lógicos. Ok? São quantificadores lógicos as seguintes expressões. Primeira delas, todo. O todo é um quantificador que expressa toda uma população. Então eu vou chamá-lo de expressão generalizadora. A expressão está generalizada, são todas as pessoas envolvidas. No segundo momento, nós vamos usar a palavra algum, que também pode ser substituída pela expressão pelo menos um. Algum expressão particularizadora ou particularizada. Por quê? Porque este separa. O todo generaliza e o algum separa. E no terceiro, nenhum, que também é uma expressão generalizadora. Eu digo assim, nenhum de vocês perdeu a minha aula. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todos vieram. Então, o nenhum, a exemplo do todo, são duas expressões completamente opostas, mas que têm a mesma função lógica, generalizar toda uma coletividade. Bem, observe que a expressão 1 e 3 quantificam toda a população, acabei de dizer. Já a expressão 2, apenas uma minoria, pelo menos um, parte-se de um, mas pode ser mais, ok? Passamos à frente, acompanha comigo. Esses quantificadores serão utilizados em proposições categóricas. O que vem a ser uma proposição categórica? Proposição categórica é tão somente uma expressão em que há a presença de um ou mais quantificador lógico. Ou seja, vai vir a palavra todo na expressão, ou vai vir a palavra algum, ou vai vir a palavra nenhum. Lembrando que a palavra algum, ela pode vir algum sim, e ela pode vir algum não. Vamos passar à frente. São proposições categóricas, expressões do tipo todo gato mia. Observa, todo, basta ser gato para miar. Eu generalizei. Segundo exemplo, nenhum anfíbio é réptil. Lembrando neste exemplo B, que a palavra anfíbio e réptil não vai ter nenhuma função importante para nós. É simplesmente um conjunto anfíbio, todos os anfíbios considerados, e réptil, um outro gênero que não precisa naturalmente ter uma significação na nossa realidade prática. Exemplo C, pelo menos um parlamentar é atuante. Eu estou separando, estou dizendo que dentre os parlamentares existe pelo menos um que é atuante. Inclusive eu não estou dizendo que os outros não sejam, mas estou separando ou evidenciando um. Finalmente, algum congressista não tem partido. Observa que os itens C e D, o C ele usa pelo menos um, que é o mesmo que algum, mas algum é. E na letra D é o algum não tem, ou algum não é. Para te mostrar aquele trechozinho que eu falei agora mesmo, que o algum pode ser sim e pode ser algum não. Aí nós temos 4 exemplos de proposições categóricas. Lembrando que são proposições em que há a presença ou emprego de um ou mais quantificadores lógicos. Ok? Bem, quando utilizarmos cada uma das proposições, elas podem ser negadas, mas deve-se observar alguns detalhes. É muito comum nas provas eles pedirem a negação de uma proposição. Aí você vai ter que aprender a negar o todo, você vai ter que aprender a negar o algum, e você vai ter que aprender a negar o nenhum. Lembrando que há 2 negadores para o algum. Negar algum é e negar algum não é. Vamos passar à frente. Todo jamais nega nenhum. Essa é uma observação que eu estou deixando na tela para você. Veja só. O todo, ele generaliza e o nenhum também. Então, todos os dois generalizam. E eu não posso negar um generalizador com outro. Para eu negar um que generaliza, eu tenho que colocar um que particulariza. Então, essa observação diz que
Todo jamais nega nenhum. Da mesma forma, nenhum também nega todo. Tá joia? Quem nega o geral é o particular e quem nega o particular é o geral. Ok? Vamos ver então agora afirmação e negação de proposições categóricas. Estou colocando a coluna da esquerda, afirma uma frase e a da direita nega. Primeiro, olha só, coloquei Belo Horizonte dentro de Minas Gerais. Quer dizer que basta ser Belo Horizontino para ser mineiro. Observe, todo Belo Horizontino é mineiro. Eu estou dizendo que basta ser de BH para ser mineiro. A negação dessa proposição seria que alguém fosse de BH e não fosse mineiro. Observa na direita. Olha lá. Algum Belo Horizontino não é mineiro. Realmente não é possível. Se a primeira afirma, a segunda evidentemente nega. Eu serei de BH e não serei de Minas? Pronto, estou negando. Ok? A mesma situação agora, só que agora com nenhum. À esquerda, afirmação. Nenhum Belo Horizontino é paulista. Nós evidenciamos os dois mapas, porque não tem interseção. Uma pessoa não pode ao mesmo tempo ser mineiro e paulista. Então aí na esquerda está. Nenhum Belo Horizontino é paulista. Observe agora o desenho da direita. A negação de nenhum munícipe de BH é paulista é que alguma pessoa nascida em BH é paulista. Ou seja, a negação do nenhum, basta colocar o algum e repetir o restante da proposição. Então, observem que é o mesmo desenho, só que o da esquerda afirma, o da direita nega. A negação de nenhum de BH é de São Paulo, é que algum de BH é de São Paulo. E outra coisa importante que é bom citar neste exemplo, é que o nenhum são dois conjuntos disjuntos. Não há interseção entre eles. A negação seria uma interseção. E o que seria a interseção? Algum de BH é de São Paulo ou é paulista. Realmente um nega o outro. Ok? Está colocando ali que é impossível uma pessoa ser de BH, inclusive de São Paulo. Nós estamos falando de nascimento. Ok? Eu nasci em Minas Gerais e sou paulista? Não é impossível. Então, este exemplo ele mostra claramente que o nenhum e o algum já são dois quantificadores opostos. Portanto, a presença de um nega a presença do outro. Ok? E aqui agora o retorno. Na anterior, era nenhum de BH é paulista. A negação seria algum de BH é paulista. Parece a mesma tela, porém em posição invertida. É o reverso da tela anterior. Agora eu quero negar que alguém de BH seja de São Paulo. Observa, não tem jeito. Olha lá, o mapa de Minas e o mapa de São Paulo, com aquela parte em branco, está dizendo que é impossível ter alguém na interseção. Ok? Então, na direita eu estou dando a negação de algum elemento nascido em BH é paulista. É a negação desse algum de BH é de São Paulo? É exatamente que nenhum de BH é de São Paulo. Ou seja, a tela anterior é a ida e essa tela é a volta. Então está bem claro, né? Repassando rapidamente. Vou colocar agora como A e B. Eu quero negar que todo A é B. Basta que um A não seja B. Então a negação de todo A é B, é algum A não é B. Agora eu vou negar o nenhum. Nenhum A é B. Imagine, por exemplo, culpado e inocente. Nenhum culpado é inocente. Não há interseção entre eles. A negação seria o quê? Algum culpado é inocente. E vice-versa. Se eu for negar que algum culpado é inocente, a negação é exatamente nenhum culpado é inocente. Ok? Então vamos lá, repassando. Afirmação. Olha lá. Eu coloquei ali no alto, no mapa de Minas, uma cidade com as iniciais SJP, São João do Paraíso. Você pode ser de São João do Paraíso e ser mineiro, porque é uma cidade mineira, mas não necessariamente de Belo Horizonte. Veja, algum Belo Horizontino não é mineiro. Eu estou afirmando
Uma pessoa tem como ser de BH e não ser de Minas? A resposta é não. A negação de algum Belo Horizontino não é mineiro é que todos, olha só, olha lá, todo Belo Horizontino é mineiro. Então, olha só, agora eu estou negando algum não. Para eu negar algum não, eu não utilizo nenhum, mas eu utilizo o todo. Vou dar um exemplo também diferente do que está na tela. Alguma bola da caixa não é branca. Você destampa a caixa e fala, engano seu. Porque eu disse que alguma bola não é branca. Se você diz que eu me enganei, é porque todas as bolas da caixa são brancas. Então a negação de algum Belo Horizontino não é mineiro, é que todos os Belo Horizontinos são mineiros. Ok? Então vamos em frente? É muito comum em provas de concurso se pedir a negação das proposições. Agora aqui eu tenho alguns exemplos de negação de proposição. Coloquei o número 1. Todo atleta é saudável. Estou afirmando. A negação de todo é, utiliza-se o algum, acompanhado da palavra não. Ficará a negação de todo atleta é saudável, algum atleta não é saudável. Não se pode, a negação de todo, usar a palavra nenhum. Você usa a palavra algum, acrescido da palavra não. Exemplo de número 2. Nenhum processo foi arquivado. Eu estou afirmando. Se nenhum processo foi arquivado é uma afirmação, para você negar, você usa aqui algum processo foi arquivado. Observa a diferença do exemplo 2 para o exemplo 1. No exemplo 2, eu estou negando o quantificador nenhum. E qual quantificador é utilizado para negar nenhum? Algum. Então, no exemplo 1, eu estava negando todo. E a negação foi algum? Não. Agora eu estou negando nenhum. E o negador é o algum. Terceiro exemplo. Pelo menos um preso foi transferido. Você pode grifar esse pelo menos um e colocar a palavra algum, que é a mesma representação lógica. Então, eu dizer pelo menos um preso foi transferido é o mesmo que eu disser algum preso foi transferido. A negação de algum preso foi transferido é nenhum preso foi transferido. Ok? Então, observa, o exemplo 3 é a mesma situação da 2, porém no seu reverso. Ok? O nenhum é negado pelo algum e no exemplo 3, o algum é negado pelo nenhum. E a quarta e última, algum membro da direção não compareceu. Agora eu tenho a negação do algum, acompanhado da palavra não. Para eu negar algum, eu uso nenhum, lembram? Agora, para eu negar algum não, eu utilizo todo. Deixa eu dar uma repassadinha rápida, para você guardar. A negação de todo é algum, não é. A negação de nenhum é algum é. Algum termina com o M, nenhum termina com o M. Já são palavras que se negam. Agora eu vou falar para você a negação de algum não. Como eu estou colocando algum não, a negação não pode ser nenhum. Porque algum acompanhado da palavra não vai ser negado através do quantificador todo. Então, para eu negar algum não, eu utilizo o todo. E, naturalmente, para eu negar o nenhum, eu utilizo o algum. Então, eu tenho 4 frases, porém, 2 a 2, elas têm a mesma representação. Observem, rapidamente. Eu vou negar que todo A é B. Eu utilizo algum A não é B. Agora, eu vou negar que algum A não é B. Olha, todo A é B. Vou usar a negação de nenhum A é B. A negação fica algum A é B. E vice-versa. Eu quero negar algum A é B, eu utilizo nenhum A é B. Ok? Então, são os 4 exemplos que, na verdade, transformam em 2. Porque tem a ida, negação de todo, algum não. E tem a volta, a negação de algum não, que é todo. Depois, a negação de algum é nenhum, a negação de nenhum é algum. Ok? Um exemplo 5. Agora eu estou tirando a palavra nenhum e colocando a palavra nunca, que é também um quantificador que tem a mesma representação. Olha só, nunca ando desacompanhado.
Isso quer dizer que nenhuma vez eu estou desacompanhado. Para eu negar nenhuma vez, eu vou usar então alguma vez ou simplesmente às vezes. Então a negação de nunca ando desacompanhado é às vezes ando desacompanhado. Exemplo de número 6. Algum dia pedi fiado aqui. Estou afirmando. A negação, olha lá, algum é nenhum dia pedi fiado. Coloquei ali no lugar da negação do algum, em vez de eu colocar nenhum, eu coloquei nunca pedi fiado, que é a mesma representação lógica. É uma flexão que pode ocorrer, embora que também caberia tranquilamente aí a negação de algum dia pedir fiado aqui, simplesmente com nenhum dia pedir fiado. E o que é nenhum dia pedir fiado aqui? Nunca pedi fiado aqui. 7º exemplo. Às vezes não peço desculpas. Vamos grifar esse às vezes, vamos colocar como alguma vez. Como é que eu nego? E ele alguma vez não. Como é que eu nego algum não? Algum não eu nego com todo. Então, você poderia colocar essa frase como: alguma vez não peço desculpas. A negação de algum não é toda vez peço desculpas, que pode ser transformada em sempre peço desculpas. Então, essa negação de às vezes não seria toda vez sim. Toda vez sim é o mesmo que sempre. Então, aí nós temos a negação de às vezes não com sempre sim. Ok? Observação importante. Algum pode ser substituída pela expressão pelo menos um. Já tinha falado isso anteriormente, ok? Então, nós, com este item, nós selamos mais um módulo, mais um conteúdo programático, que são, rapidamente, os quantificadores, todo, nenhum e algum, sendo que algum tem algum sim e tem algum não, com as suas respectivas negações. E o diagrama que eu utilizei nos mapas, para que você estivesse acompanhando, é exatamente para ser um facilitador. É possível que, depois dessa aula, com certeza, você consiga fazer uns exercícios utilizando negação de proposições categóricas. O que se nega, na verdade, é simplesmente o quantificador. Ok? Então, fechamos aqui. Um abraço, muito obrigado.